Se você está aqui, provavelmente você já conhece esse ciclo bem. A criança, ela fica dias sem ir ao banheiro. Você oferece fruta, aumenta a água, dá alguma coisa que o pediatra indicou e ela consegue fazer cocô. E aí você respira. Mas depois de alguns dias começa tudo de novo. Esse ciclo ele tem uma explicação e mais importante é que ele tem uma saída. Fica até o final, porque eu vou te mostrar as fases do tratamento de um jeito que provavelmente ninguém ainda te explicou, incluindo uma fase que quase todo mundo esquece e que é exatamente onde muitas famílias tropeçam bem na reta final. Mas antes da gente falar em tratamento, a gente precisa falar em diagnóstico, porque a constipação tem critérios e reconhecer eles é o primeiro passo para sair do ciclo. A constipação funcional infantil, ela é diagnosticada pelos critérios de Roma 4, que são os critérios internacionais usados no mundo todo. Nas crianças, o diagnóstico existe quando duas ou mais dessas situações acontecem por pelo menos uma vez por semana, por pelo menos um mês. Duas ou menos evacuações por semana, pelo menos um episódio de escape ou acidente na semana, que é quando a roupa fica suja sem que a criança consiga controlar ou perceber. Comportamento de retenção, cruzar as pernas, ficar na ponta do pé, fazer esforço para segurar e não para evacuar. Dor ou grande esforço na hora de evacuar. Fezes de um diâmetro tão grande que eles chegam a entupir o vaso. Presença de grande quantidade de fezes acumuladas no reto. Se ao ouvir essa lista, você reconheceu o seu filho em 2 ou mais pontos, você provavelmente está diante de um quadro de constipação funcional, mas isso tem sim tratamento. E para entender bem o tratamento, você precisa entender o que acontece dentro do corpo quando a constipação se instala. Existe um mecanismo chamado ciclo da constipação funcional, e ele é a chave para a gente entender porque algumas medidas simples e sozinhas, elas não são suficientes quando esse ciclo já está estabelecido. Eu tenho um vídeo completo explicando esse mecanismo em detalhes. O link está na tela e na descrição. Eu recomendo muito que você assista, porque ele complementa tudo o que vai vir a seguir. Mas o resumo é esse. A dor, ela reforça a retenção. E quando a criança fica constipada por tempo suficiente, o reto ele começa a perder a sensibilidade. A criança para de sentir a vontade de evacuar com clareza. E o intestino distende e não contrai tão bem. Importante, isso não é frescura e também não é birra da criança. E também ele não é falha do cuidado da família. O tratamento da constipação funcional infantil, ele acontece em fases. E saber qual fase o seu filho está e o que vem a seguir é o que faz a diferença entre avançar ou ficar rodando em círculos. Pensa assim, é como uma reabilitação. O joelho que está lesionado, ele não volta ao normal em uma semana. E a reabilitação, ela tem etapas. E o tratamento da constipação funciona da mesma maneira. E eu vou te mostrar cada uma dessas etapas agora. A primeira fase é a educação da família. E ela acontece antes de qualquer medicamento. Quando você entende o mecanismo do ciclo da constipação, você para de interpretar a retenção como teimosia. E quando a criança entende na linguagem dela o que está acontecendo no corpo, ela para de sentir vergonha e para também de se sentir pressionada. Os estudos mostram que as famílias que recebem essa explicação, elas têm melhor adesão ao tratamento e as crianças têm menos ansiedade ao longo do processo. E é por isso que esse canal existe, porque a informação é parte do cuidado. A segunda fase existe quando você já tem acúmulo significativo de fezes no intestino.
Nem toda criança vai precisar, mas quando a criança precisa, ela é o ponto de partida obrigatório. Porque pensa comigo, se o reto está cheio, qualquer tratamento de manutenção vai trabalhar tentando vencer uma parede. E tem uma outra forma da gente pensar nisso. Sabe quando um videogame trava tanto que a única saída é zerar e começar de novo? A desimpactação é mais ou menos isso, um recomeço limpo do intestino. E essa fase ela pode ser feita de forma oral, na maioria dos casos, com doses maiores do laxativo por alguns dias, ou, em casos bem específicos, com enema por via retal. A escolha ela depende da avaliação médica. Agora, uma situação que acontece com muita frequência é: a criança vai ao pronto-socorro em crise, recebe o enema, melhora e volta para casa, mas ela não entra na fase de manutenção. Então, depois de alguns dias, o ciclo recomeça. Ou seja, o enema ele resolve a crise, ele não vai estar resolvendo a causa. E não é culpa de ninguém que você não sabia disso, porque nem sempre alguém explica o que vem depois disso. Mas agora você já vai saber. E isso muda o próximo passo. A terceira fase é onde o intestino ele começa a se reorganizar. E é ela que mais gera abandono precoce, porque a família vê melhora e acha que pode parar. O laxativo na fase de manutenção não é para dar quando a criança fica presa, é para dar todos os dias, na dose certa, pelo tempo indicado. Aqui a lógica é a mesma da fisioterapia: constância e não intervenção só na crise. O medicamento com mais evidência para ser usado nessa fase nas crianças é o polietileno glicol, ou o PEG. O PEG ele é um laxativo osmótico, ou seja, ele retém, puxa a água de volta para o intestino, amolecendo as fezes e facilitando a passagem. Ele não causa dependência e não vicia o intestino. As diretrizes europeias e americanas colocam o PEG como primeira escolha, tanto na desimpactação quanto na manutenção. A lactulose, ela também é um laxativo osmótico com um mecanismo um pouco diferente, mas como ela é fermentada pelas bactérias do intestino, ela pode sim gerar mais gases e desconforto em algumas crianças. Ela tem indicação especialmente nos lactentes e quando o PEG não está disponível, a criança possa ter alergia. E existe uma terceira categoria que ela merece mais espaço do que ela costuma receber, que são os laxativos estimulantes. Os mais indicados para crianças são o Senna e o Bisacodyl. Eles vão estimular diretamente a motilidade do intestino. Elas fazem o intestino se contrair e mover as fezes ativamente. E por que que elas importam? Porque existe um grupo de crianças que não responde bem somente ao PEG, especialmente aquelas com desmotilidade colônica, quando o próprio movimento do intestino ele está comprometido. O osmótico amolece, mas não empurra o que está no intestino. O estimulante ele entra como complemento essencial nesses casos. Os estimulantes eles são segunda linha e a decisão de usá-los é médica, mas é bom que vocês saibam que eles existem, tem indicação clara, não viciam o intestino, tá bom? Agora a fase que quase todo mundo esquece de mencionar, mas que é exatamente onde muitas famílias tropeçam quando já está tão perto do final, que é o desmame, a retirada gradual do laxativo. Depois de meses de manutenção, quando o intestino já está funcionando de forma regular, chega o momento de começar a reduzir o medicamento. Mas aqui a palavra-chave é gradual. O desmame ele não é para parar de uma vez. É uma redução lenta em etapas combinadas com o médico, enquanto a família vai observando se o intestino consegue manter esse ritmo por conta própria. O critério para começar o desmame não é o tempo que a criança está usando a medicação, mas sim a estabilidade do padrão intestinal, a melhora de todos os sintomas, incluindo a retenção. Tirar de uma vez é como tirar as muletas antes da musculatura estar pronta.
o joelho cede, você está pondo mais carga do que aquilo consegue suportar. Durante o desmame, as recaídas leves são possíveis e não são sinal de que o tratamento falhou. Elas são sinal de que o processo ainda está em curso. Então, o ajuste da dose é retomado e o processo continua. Espera um pouquinho e tenta de novo. Saber que essa fase existe, que ela tem um protocolo, ela transforma a ansiedade da reta final em querer tirar a medicação em confiança. Você não está saindo sem bússola, você está seguindo um mapa. E muito bom. Você acaba de ver as 4 fases do tratamento da constipação infantil, que são educação, desimpactação, manutenção com o medicamento certo e o desmame gradual. Mas tem uma parte nesse processo que acontece dentro de casa, todos os dias, e que é tão importante quanto o medicamento, às vezes até mais, que são as medidas comportamentais, de rotina e alimentação. No próximo vídeo eu vou te mostrar como criar essa estrutura em casa, alimentação, rotina e treinamento intestinal, incluindo técnicas simples que ajudam o corpo da criança a relaxar na hora certa e aprender de novo a ouvir os sinais do corpo. Se esse vídeo organizou algo que estava confuso para você, compartilha, manda para aquela família que você conhece e que também está sofrendo com esse ciclo. Deixe o seu comentário aqui embaixo. Em que fase o seu filho está? Você já conhecia tudo isso? Até a próxima!